Olá, irmãos. Meu nome é Miriam Anita e eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje estamos aqui para ler o Salmo 127 e o texto da irmã Nancy Zilek. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. E o Salmo 127 é um salmo de peregrinação, um salmo de romagem, né? Muitas pessoas falam, nossa, romagem, romaria, que palavra estranha, né? Não, não tem nada de estranho. O povo de Deus, ele caminhava dias e dias, era uma viagem difícil, cara, que eles faziam de suas cidades até Jerusalém para as festas. Enquanto eles iam indo, peregrinando até chegar em Jerusalém, fazendo esta romaria até chegar lá, eles cantavam alguns salmos. E o Salmo 127 é um deles. E é um salmo tão bonito, e eu gosto tanto deste salmo, é um dos meus prediletos. E ele diz assim, olha, se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinela. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até tarde da noite e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados, enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheio delas, não será envergonhado. Quando entrar seus inimigos às portas da cidade, ele não vai passar vergonha. Amém? Então vamos orar, pedindo a Deus que abençoe esse nosso devocional. Senhor Jesus, que tu possas nos abençoar de forma que nós possamos compreender a tua palavra, ó Pai. Como diz aquele pastor amado, mistura as tuas palavras com as minhas, para que elas cheguem no coração das pessoas da forma que elas devem chegar. E perdoa, Senhor, todos os nossos pecados. É o que te pedimos no teu nome. Amém. Bom, irmãos, então a pergunta que não quer calar, que a irmã Nancy do Zilek deu o título ao texto é: família perfeita existe? Bem, ela escolheu 2 versículos para a nossa reflexão. É o versículo 1 e o 2, que diz assim: se não for o construtor da casa, se o Senhor não for construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor quem vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Que coisa maravilhosa, né? Por mais que nós tenhamos planos, por mais que nós queiramos fazer as coisas, se o Senhor não estiver neste negócio, tudo será em vão. É difícil, né? A gente não se preocupar, mas nós temos que confiar continuamente no Senhor. E a nossa irmã aqui no do Zilek começa a dizer que família e igreja são 2 instituições que Deus mesmo fez. Deus mesmo criou essas 2 instituições, a família e a igreja. Então, são instituições divinas. E por isso mesmo, o inimigo, Satanás, aquele que quer nos destruir, sempre vai atacar a igreja e a família. Então, a primeira família que o diabo vai querer destruir é a nossa família humana. A segunda é a nossa família espiritual, o corpo de Jesus Cristo. Ambas com normas e diretrizes dadas por Deus para o bem de todos. Então, o Senhor se alegra na família, tanto a nossa família humana quanto a nossa família espiritual, né? Uma boa notícia é o seguinte, é que não existem famílias perfeitas. Se a sua não é perfeita, a de ninguém é. E não tem família que seja igual à sua.
né? Como diz aquele bordão, né, daquele programa de televisão, né? Essa família é muito unida, é muito bem e também muito oriçada. Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. É isso aí, não tem nenhuma família como a sua e todas as famílias têm problemas. Então tem família que é funcional, outras trabalham para o bem comum. Mas tem muita família disfuncional, onde tudo dá errado, tudo é o caos, tudo é ruim. Tem muita briga, muita discussão todo dia. Eu posso falar isso de carteirinha, porque como eu sempre digo para os irmãos, eu trabalho numa instituição de adolescentes em conflito com a lei. E assim, em geral, a família deles, as famílias deles, são famílias destruídas, são famílias que não funcionam. E eu não estou dizendo aqui assim, que tem que ser papai, mamãe, filhinho, a mesa do café com pão, manteiga e café com leite. Não é nada disso. Eu estou dizendo assim, independente da família, que seja com mãe, com tia, avós, a família não funciona. E acaba o quê? Que o adolescente acaba se destramelhando, acaba fazendo coisas erradas, indo por maus caminhos. Então é importante que você saiba que não tem família perfeita. Nenhuma das famílias é perfeita. Então a Bíblia apresenta famílias de vários servos de Deus, né? Mas também como as nossas famílias, nenhuma das famílias apresentadas na igreja são perfeitas, né? Então assim, a gente pode observar Adão e Eva, que acabou, né, dando ruim. A esperança de Caim, que matou o seu irmão. Abraão, Isaac, Moisés e Davi, só para citar alguns. Aliás, Davi é o concurso, né? Não sabia educar os filhos, uma brigaiada, olha, foi muito difícil. Então, assim, quando você observa as famílias da Bíblia, você vê que Deus ama as famílias independente de como elas são, como elas agem. Então, as famílias que a gente vê na Bíblia, todas elas mostram que tiveram problemas. Tem nenhuma família perfeita. Mas assim, o fundamental é saber que cada uma das nossas famílias tem problemas, mas que nós temos um Deus que pode solucionar e fazer com que a gente vença cada um dos problemas, né? Muitas vezes a gente quer vencer os problemas sem Deus, e aí acaba dando ruim, né? A gente tem que confiar que o Senhor tem que estar no negócio, né? Porque como diz a palavra, se o Senhor não construir a casa, vai ser inútil trabalhar na construção. O Senhor tem que estar nesse negócio, né? Então a família é uma escola de convivência que a gente acaba levando para o resto da vida. O resto da vida. Hoje mesmo, irmãos, eu tive uma experiência muito triste, né? Eu perguntei para um adolescente assim, quando você fez a primeira tatuagem da sua vida, né? Porque ele era todo tatuado, o braço assim, com tatuagens que faziam alusão à vida do crime, né? Aí ele disse assim, a minha primeira tatuagem eu fiz com 8 anos de idade. Eu falei, oi? Ele falou assim, a minha mãe trabalhava demais, trabalhava muito. Então, quando ela saía para trabalhar, eu estava dormindo. Quando ela retornava do trabalho, eu estava na rua. Eu tinha apenas 8 anos, mas eu estava na rua. E lá eu permanecia. A minha mãe tomava banho, jantava e ia dormir. Quando eu voltava da rua, apesar de ter só 8 anos, ela estava dormindo. Então eu nunca vi a minha mãe. E eu achava que ninguém me amava na minha família, nem meus avós, nem minha mãe. Meu pai nem sabia onde que ele andava. E um dia eu resolvi fazer uma tatuagem. Uma tatuagem com o nome que eu achava que era o único nome que me amava. A única pessoa que me amava. E aí, digamos, né, que esse adolescente chamasse José. Esse não é o nome dele, mas eu vou dar esse nome para que ele não seja identificado, né? Então, o José, com 8 anos de idade, foi para um amigo e disse, tatue aqui, ó, o nome José.
Eu falei, você tatuou seu próprio nome no braço com 8 anos de idade? E ele disse, sim, porque eu entendi com 8 anos de idade que a única pessoa da minha família que me amava era eu mesmo. Olha que história mais triste, né, irmãos? Muito triste. Então, assim, a família realmente é uma escola de convivência e a gente acaba levando isso pro resto da vida. Então, este menino que aos 8 anos descobriu que só ele se amava, hoje é um adolescente infrator. Que triste, né, irmãos? Que triste. Então, assim, a gente tem que entender que quem não consegue conviver com seus familiares vai ter muita dificuldade de conviver com a sociedade. Então, este menino, aos 8 anos de idade, não entendeu que o fato da mãe dele trabalhar tanto não tinha a ver com falta de amor. Pelo contrário, obviamente ela não entendeu que tudo que uma criança precisa não é só de coisas materiais, mas precisaria de afeto, de abraço, de acolhimento. Enfim, mas o que aconteceu? Ele não entendeu o que era conviver em família e acabou tendo dificuldade de conviver com a sociedade. Lógico, cada um tem uma proporção deste sentimento, né? Um acaba infringindo a lei, outro acaba se deprimindo, outro é depressivo, né? Outro é agressivo, enfim, cada um lida com essas coisas de um jeito. Mas a família, irmãos, é projeto de Deus, ele é fundamental na nossa vida. Então, o Salmo 127, o que ele faz? Ele dá base para a gente de uma excelente convivência. Deus é o construtor e o sentinela. Ele que guarda, ele que faz, é ele que está em todas as coisas. Mas a gente precisa depender dele diariamente para pedir sabedoria. Então, este adolescente não entendeu isso ainda. E esta criança não sabia disso. E eu peço a Deus que ele, como um jovem, como um adulto, possa reconhecer Jesus Cristo como Salvador da vida dele. Para quê? Para que ele possa apagar as marcas desta família que foi disfuncional e possa viver diferente. Então, este jovem hoje me disse assim: eu sempre acreditei que eu nasci bandido e vou morrer bandido. Olha que coisa triste, né? Para um jovem de 17 anos dizer para alguém. E só tem um jeito, irmãos, de ele nascer bandido, como ele disse, e ser diferente. É aceitando Jesus Cristo como Salvador da vida dele, para que ele possa ter uma nova vida. Então, assim, logicamente que este é um exemplo triste e bem exacerbado, bem exagerado. Mas muitos de nós, irmãos, dizemos assim: ah, eu nasci assim. Síndrome de Gabriela. Lembra da Gabriela Canela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Sempre Gabriela. Então, se você é assim, desde que você nasceu, você não aceitou Jesus Cristo. Você não tem uma vida nova. Porque quando a gente aceita Jesus Cristo, não tem nada a ver esse negócio de eu nasci assim. Nós somos nova criatura. Tudo se fez novo. Tudo. Então, nós temos que pedir ao Senhor, ó, sabedoria. Então, faça do seu lar, da sua casa, da sua família, um ninho onde o Senhor possa circular livremente, onde a presença do Espírito Santo esteja ali. Hoje eu ouvi de uma pessoa muito amada que o ex-marido estava lá perturbando, ele fazendo exigências, querendo coisas, querendo reconquistar uma coisa que já não existia mais. Como a gente pode se livrar dessas coisas? Deixando que o Espírito Santo circule sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre o nosso lar. Só Jesus Cristo, só Deus pode mudar o nosso destino. Então, assim, na sua casa, comece por você. No seu lar, se ninguém acredita em Jesus Cristo como você acredita, declarando com a sua boca que Ele é Salvador, como acontece na minha casa só eu acredito nisso. Não tem problema, vai começar comigo, pode começar com você. Então a gente tem que ter o quê? Um coração de paz e de compreensão. A gente não tem que julgar o outro, a gente só tem que fazer a nossa parte. Amém?
Nosso manancial termina assim, ó. Família é bênção, mas essa harmonia começa comigo. Eu quero fazer a minha parte. Bem, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, ó, que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E é lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.